Projetos de autoria do Executivo foram apreciados na sessão plenária desta quarta-feira. Em primeiro turno, foram aprovados 2 projetos: o que institui a Loteria Municipal e o que propõe a medalha Herói Paulistano. O Serviço Público de Loteria Municipal foi aprovado simbolicamente em plenário. O projeto prevê que os recursos arrecadados sejam revertidos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e utilizados para reduzir o déficit de cálculos do regime próprio de previdência social. O texto segue para a segunda votação em plenário. A bancada do PSOL se posicionou de forma contrária. É um projeto que já chegou, já está sendo votado em primeira votação, sem nenhuma discussão prévia. É o projeto da jogatina municipal, do cassino municipal. A gente tem, na cidade de São Paulo, inúmeras, centenas, milhares de demandas de políticas públicas que não estão sendo atendidas na cidade de São Paulo. Então, antes de vir uma loteria, um cassino aqui na cidade de São Paulo, que vai retirar dinheiro das pessoas mais pobres que jogam nesses jogos, a gente teria que colocar o dinheiro público, o orçamento da cidade de São Paulo, à disposição da política pública, não da criação de jogos. A legislação que cuida das loterias é uma legislação federal. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, recentemente, ampliou para que tanto os estados como os municípios possam gerir a sua própria loteria e esse dinheiro da arrecadação, com a fiscalização, possa ser investido em políticas públicas. Então a gente transforma aquilo que tem da ilegalidade para uma legalidade, é muito claro deixar isso aqui, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no país como um todo. Acho que é uma forma também de você colocar isso de forma legal, trazer arrecadação oficial para o município e investir em políticas públicas necessárias para a cidade. A medalha Herói Paulistano também passou em primeira votação. O texto do Executivo sugere um reconhecimento a agentes públicos municipais onde sejam constatados atos de bravura em resgates. O projeto foi aprovado em votação simbólica, com registro contrário da bancada do PSOL. A bancada do PSOL é solidária à crise humanitária, climática que está em vigor, está lá no Rio Grande do Sul. Então, os servidores públicos da segurança pública aqui foram até o Rio Grande do Sul, ajudaram. Isso é uma comoção nacional. A gente também ajudou com doações aqui, a Câmara Municipal e tudo mais. Mas também o projeto não pode se restringir à segurança pública. Nós temos heróis e heroínas aqui na cidade de São Paulo. Eu falo, por exemplo, da professora que está dentro de uma sala de aula com 38 alunos, 4 ou 5 alunos com deficiência, ela sozinha. Essa é uma heroína, assim como é a enfermeira que está na UBS, na ponta, e não tem o remédio. O município vai buscar o remédio na UBS, um medicamento básico, e essa enfermeira, servidora pública, tem que dizer, tem que dialogar com o município, dizendo que uma cidade rica como São Paulo não tem uma aspirina para dar para esse município. Ampliar essa medalha, essa designação, essa homenagem aos servidores públicos. Esse é um projeto extremamente positivo, porque é um projeto de reconhecimento àqueles que saem dos seus lares e vão, sim, ajudar as pessoas com grandes necessidades, que acabam sofrendo pelas tragédias que foram causadas, seja pela questão humana ou seja pela questão do meio ambiente. Na sequência, iniciaram-se as discussões da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que aponta uma prévia do orçamento do município de São Paulo para o ano de 2025. Alguns vereadores iniciaram os debates e fizeram considerações sobre o texto que deve ser votado na próxima semana. A previsão orçamentária para o município de São Paulo é de 119 bilhões de reais. Fala-se de um programa orçamentário menor para poder usar esse dinheiro de forma que não tenha controle social. Então, a gente verificou, por exemplo, o orçamento em relação ao recapeamento, os contratos emergenciais, isso tudo passou sem controle social e muito menos sem licitação, esses contratos emergenciais. A gente tem uma receita crescendo, o investimento diminuindo nessa LDO, e o que a gente quer não é só a receita crescendo. Isso não é um banco, a prefeitura não é um banco. A gente quer a receita crescendo e o investimento crescendo, porque a gente precisa resolver os grandes problemas da cidade de São Paulo, de moradia, de mobilidade, de saúde, de educação. Nós queremos fazer grandes obras, grandes programas, ter grandes marcas para a cidade de São Paulo. 2 emendas que eu incluí, né, nessa LDO e que passaram agora, são 2 emendas fundamentais. 5% para assistência social, que é fundamental, e também a garantia de que essa LDO seja sensível a questões de gênero e raça, para que a gente possa
olhar para essas políticas de orçamento e ter a mulher dentro do orçamento, as pessoas negras dentro do orçamento, para a gente combater essas desigualdades sociais. O prefeito Ricardo Nunes mandou para casa um projeto, uma LDO, um PLDO, um projeto de lei de diretriz orçamentária muito robusto e muito voltado ao pensamento de levar a receita do município para quem mais precisa, que é a população mais negra, a população mais periférica, levando para as mulheres, enfim, priorizando a habitação e também priorizando aí também o viário do município de São Paulo. Eu considero esse projeto um projeto muito bem desenhado e muito bem equilibrado. Em relação às emendas dos vereadores, nós conseguimos contemplar diversas, e talvez batemos um recorde aí de contemplação de emendas de vereadores, tanto da direita quanto da esquerda, mas sempre pensando no bem-estar do município de São Paulo, que é o que merece atenção, que é o que merece o retorno dos impostos nessa lei de diretrizes orçamentárias.